Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre o bloco 5 de atividades que já está disponível para vocês pelo Aulep, certo? A gente já gravou aqui vídeos explicativos sobre o terceiro banco e o quarto banco de atividades. Agora a gente vai passar para o quinto banco de atividades de geografia. Eu sou o professor Tiago e a gente vai trabalhar um pouco sobre os aspectos naturais da região sudeste, hoje, que é o quinto banco de atividades. Estou projetando aqui para vocês a tela que vocês têm disponível aqui no Aulep. E percebam aqui que esse quinto banco de atividades está disponível aqui para vocês o conteúdo e as questões, tá? Além dele, além dos aspectos naturais da região sudeste, outro conteúdo do quinto banco de atividades também é esse da população da região sudeste, que está aqui também disponível para vocês, tanto o conteúdo quanto as questões. Hoje a gente vai trabalhar essa parte dos aspectos naturais da região sudeste, dando uma olhadinha nesses conteúdos que vocês têm disponíveis aqui pelo Aulep. Bom, os aspectos naturais da região sudeste. Primeiro, a gente precisa pensar que o Brasil é um país de dimensões continentais e ele tem territórios muito grandes com diferentes características em cada uma das regiões, tá? A gente tem uma divisão que é feita em 5 regiões no Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e cada uma delas tem suas características. E dentro, né, de cada uma dessas regiões tem características próprias, né? Tem diversos estados dentro delas com características peculiares para cada um deles também. Mas nesse conceito geral de um Brasil, uma divisão mais generalizada do Brasil, a gente divide o Brasil em 5 regiões, 5 grandes características para cada uma dessas regiões, tá? Cada uma dessas regiões tem uma característica mais específica. Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre essas características da região sudeste, que é a região onde ficam os estados São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, certo? O estado sudeste é muitas vezes associado ao estado mais rico, a região mais rica do Brasil, principalmente por conta dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas, além dessas divisões econômicas, as divisões das unidades federativas vão para além dos aspectos econômicos, elas também perpassam pelos aspectos morfoclimáticos. O que são os aspectos morfoclimáticos? As características do clima, vegetação e relevo das regiões. Então, essa divisão regional que vocês estão vendo aqui, além de considerar aspectos econômicos, também leva em consideração os aspectos morfoclimáticos para se fazer essa divisão como os temos hoje em dia. A gente vai ver então um pouco desses aspectos morfoclimáticos da região sudeste, tá? Bom, primeiro a caracterização geral, né? Eu já falei que a região sudeste é uma região que possui os 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e ele ocupa 11% do território brasileiro. Então, a totalidade do território da região sudeste em relação ao território brasileiro é de 11% do território, com 925 mil quilômetros quadrados. Então, vamos lá, foca nos estudos aí e vamos começar nesses aspectos morfoclimáticos da região sudeste. O clima, começando pelo clima. Qual que é o clima da região sudeste? Sobretudo, é o clima tropical. O que seria o clima tropical? É o clima que está sobre a região do Trópico de Capricórnio. Como estamos no hemisfério sul, Trópico de Capricórnio; se fosse hemisfério norte, Trópico de Câncer. Então, é a região
localizada sobre os trópicos e acima dele, tá? Então, existe um único clima tropical? Não. Aqui, por exemplo, na região sudeste, a gente tem o clima tropical, o tropical litorâneo, úmido, que é nas áreas litorâneas, áreas de praia, que tem uma forte influência da umidade vinda do Oceano Atlântico, tropical de altitude, em áreas de planaltos, de relevos mais altos, se tem uma característica própria por conta da altitude dessas regiões, cria-se um clima diferenciado, que é chamado de tropical de altitude, e o subtropical. O subtropical vai ser o clima que está majoritariamente abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, que é um clima um pouco mais frio, que é predominante, sobretudo, na região sul do Brasil, mas o sul da região sudeste, sul, principalmente do estado de São Paulo, bem ao sul, ali na divisa com o Paraná, a gente também tem um pouco do clima subtropical úmido, certo? Então, a gente tem majoritariamente o clima tropical predominando sobre o interior da região sudeste e nas áreas litorâneas a predominância do clima litorâneo úmido, além das áreas de serras, que a gente vai ver um pouco mais para frente, Serra da Mantiqueira, por exemplo, tem uma predominância do tropical de altitude. Análise de climogramas. Antes da gente entrar na análise de um climograma da cidade de São Paulo, vou explicar rapidamente como que funciona a realização dessa análise de climograma. Então, vocês têm aqui barras, certo? Essas barras em azul e uma linha vermelha. As barras representam precipitação média mensal, o volume de chuva por mês, no mês de janeiro, quanto que choveu. Então, vocês vão ver aqui, vocês vão aqui o topo da barra e vem aqui do lado direito. Vão ver a precipitação média mensal em milímetros cúbicos, tá? Quanto que choveu no mês. Se vocês repararem aqui, nos meses de maio, junho, julho e agosto, são os meses de seca, né? O inverno na região sudeste é mais seco, então vão ter volumes de chuvas menores. Enquanto que no verão, principalmente dezembro e janeiro, tem os maiores volumes de chuva, passando no mês de janeiro e fevereiro mais de 200 milímetros cúbicos mensais de chuva, de água, de precipitação nesse período, nesses meses. Enquanto que a linha vermelha vai representar a temperatura média mensal, em graus Celsius. E a variação, então, da temperatura, né? Por exemplo, aqui, olhando no mês mais frio, julho é o mês mais frio que a gente tem na região sudeste. Teve uma média de 15 graus ao mês. Eles pegam as temperaturas todos os dias, né? Fazem uma média, 30 dias, 31 dias, dependendo do mês, e chegam a uma temperatura média mensal do mês. Então, vai ter o desenvolvimento dessa linha vermelha com as temperaturas ao longo do ano. Então, no verão, a gente tem temperaturas mais altas, no inverno, temperaturas mais baixas. Percebam que, no caso da região sudeste, a linha acompanha um pouco as barras. Por quê? Porque nos meses mais frios do ano, a gente tem também menores índices de chuva. Por estarmos no inverno, nosso inverno é seco. Enquanto que o nosso verão, as máximas de temperatura e são mais chuvosos. A gente tem um verão chuvoso e inverno seco na região sudeste. Então, a gente tem aqui no estado de São Paulo esse climograma que vocês podem analisar aqui, e ele vai medir, não de um ano específico, mas ele faz a média entre 1933 a 2011. Ele faz essa retomada histórica para fazer um gráfico
mais geral de como é o clima da cidade de São Paulo e que retrata bem o clima de uma parte da região sudeste do Brasil, tá? Então, se vocês observarem aqui tem uma explicação, se vocês observarem o climograma da cidade de São Paulo, notamos que a precipitação, a chuva, está concentrada nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, isso é, no verão, que é mais quente. Percebemos também que no inverno, ou seja, no mês de junho, julho e agosto, as temperaturas são mais baixas e chovem bem menos. Sobre a vegetação da região sudeste, a gente tem predominantemente a vegetação originária da região sudeste é a mata tropical, Mata Atlântica, né? Mata Atlântica é originalmente a grande vegetação da região sudeste, que infelizmente está extremamente desmatada. A gente tem um bioma aqui riquíssimo em vida, em biodiversidade, que infelizmente está pouco preservado por conta do avanço agrícola sobre essas áreas e também pelo processo da urbanização, o crescimento das cidades que cresceram sobre áreas onde se tinham matas, né, antigas áreas de floresta. Em algumas áreas mais para o interior do Sudeste, sobretudo o centro-oeste de Minas Gerais, a gente tem um pouco de ocorrência de cerrado, é uma área de transição entre a área de Mata Atlântica e o bioma do cerrado, por já estar mais próximo ali do centro-oeste, que é o bioma predominante do centro-oeste, um clima mais quente e seco. A gente tem também uma pequena ocorrência de caatinga, na divisa de Minas com Bahia, que vai ser um clima mais predominante no Nordeste, o clima da Caatinga, né? E aqui, essas áreas riscadinhas, se vocês observarem bem, esse verde riscadinho aqui, significa área que já está devastada, a questão do desmatamento, que passou boa parte do bioma da região sudeste, que eu falei para vocês. Tudo que está em verde aqui representa a parte da Mata Atlântica, tá? Esse verde mais claro. E tem um verde musgo aqui mais escurinho, em algumas áreas de altitude, sobretudo aqui no sul do estado de São Paulo, divisa com o Paraná, que vai ter ocorrência de mata dos pinhais, ou de araucárias, tá? Além disso, esse roxinho aqui seria a vegetação litorânea, principalmente mangues, ocorrência dos mangues, que são vegetações alagadas e muito rica em uma biodiversidade típica dessa região dos mangues. Então, o que eu tenho a ressaltar mais sobre a vegetação da região sudeste é essa questão do desmatamento, né? O forte desmatamento que se teve, sobretudo da Mata Atlântica, da ocorrência da Mata Atlântica na região sudeste, e que ocasiona, né, uma perda de uma biodiversidade riquíssima que se tem nessa região. Aqui uma foto da Mata Atlântica, uma mata úmida, né, uma floresta úmida, com grande presença de rios e com uma vegetação densa e de árvores, e com grande presença de árvores. Diferente, por exemplo, do Cerrado e da Caatinga, que são vegetações mais baixas, árvores de troncos retorcidos e vegetação arbustiva. No caso da Mata Atlântica, presença de grandes árvores. Então, vocês têm aqui um texto explicativo, um pouco sobre Mata Atlântica, por ser localizada na região litorânea, ocupa mais de 50%, ocupada por mais de 50% da população brasileira, é o bioma mais ameaçado. Então, a ocupação do território brasileiro, ela se dá primeiramente no litoral, e essa presença no litoral ainda hoje é mais forte. Então, por ser um clima mais litorâneo, é um clima que sofreu muito com a ocupação humana
Hoje, infelizmente, só restam cerca de 27% da sua cobertura florestal original. Então, a gente tem uma perda de mais de 70% da vegetação da Mata Atlântica. Ó, a questão que eu falei da biodiversidade aqui. Na Mata Atlântica existem mais de 1.300 espécies de animais. Algumas espécies muito características da Mata Atlântica são o mico-leão dourado, onça pintada, capivara e o bicho preguiça. São espécies aí que estão ameaçadas por conta dessa devastação da Mata Atlântica e são bichinhos muito bonitinhos. Aí a preguiça aí, ó, falando nisso. Se a preguiça aparecer de surpresa, coloque-a para estudar. Aí tá uma foto de uma preguiça com óculos. Aí vai ter um videozinho explicativo aqui para vocês, que vocês podem acessar depois aqui pelo Aulep, sobre a história da Mata Atlântica, tá? Que eu recomendo vocês acessarem depois. E agora entrando nessa terceira parte das questões morfoclimáticas, que é os aspectos do relevo. A gente já falou do clima, já falamos da vegetação da região sudeste. Agora, rapidamente, a questão do relevo. Antes de entrarmos no relevo do sudeste em específico, vamos relembrar algumas características, algumas formas de relevos, né? Como que é caracterizado os relevos. Existem as planícies, que são as áreas planas e baixas. No caso do sudeste, são áreas predominantemente no litoral, tá? Se você pensar, quando você está na praia, se você olha, e tudo ali é a nível do mar, ou muito próximo do nível do mar, que é 0 metros de altitude. O nível do mar é o nível zero, altitude zero. E são áreas mais planas e baixas, então. Aí a ocorrência de planaltos, o próprio nome diz, é um plano alto, são áreas um pouco mais elevadas, tá? E então são relevos acima de 300 metros de altitude, e que boa parte da região sudeste vai se encontrar em áreas de baixos planaltos, baixos e médios planaltos. Vai ter algumas áreas de altos planaltos, ocorrência das áreas de serra, a gente vai entrar nisso mais aprofundadamente depois, nos próximos slides. Além disso, tem as áreas de depressão. Depressão são áreas decaídas. Pensa assim, alguém que está em depressão está para baixo. Então, são as áreas entre baixos e altos planaltos, ou mesmo entre áreas algumas vezes entre áreas de planícies e planaltos, há uma depressão entre elas. Tem as escarpas seriam as áreas de transição dos planaltos ali, e são áreas com forte ocorrência de erosão, que é perda de sedimentos, por conta das suas declividades. E áreas chapadas, que são áreas bem planas, são morros planos e baixos, morros planos e médio-altos, né, acima de 600 metros de altitude, e vão ser essa mesa, né, são como se fosse uma mesa, bem plano. Então, relevo da região sudeste. Como eu comentei com vocês, predominantemente o sudeste é de baixos e médios planaltos. Quanto mais escuro estiver aqui na imagem, significa que a altitude é mais alta. Quanto mais claro for, altitudes mais baixas. Se vocês perceberem aqui, nas áreas mais litorâneas, sobretudo do Rio de Janeiro e Espírito Santo, vão ter áreas mais baixas, né, altitudes mais baixas, enquanto algumas áreas mais do interior têm a ocorrência dessas serras que eu comentei antes, principalmente Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço e a Serra do Mar. A Serra do Mar é aquela serra, quem já desceu para a praia aqui do interior de São Paulo para as praias paulistas, sabe bem o que é essa Serra do Mar, que é aquela serra que a gente desce para a praia e depois sobe de novo se estivermos vindo da praia de São Paulo para o interior. A gente sobe a serra. Então, a gente tem um relevo
de serra, né, nessa região, além da Serra da Mantiqueira, ali no a divisa São Paulo-Minas e entrando para o interior de Minas, e a Serra dos Pinhaços também. São os picos mais altos aqui da região sudeste. Exemplificando melhor sobre isso, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. A gente tem duas imagens aí de como são esses relevos. Esses relevos são chamados de mares de morros. Por quê? Se vocês olharem assim, parece uma ondulação dos oceanos, né, dos mares, só que ele é formado por morros, por áreas planálticas. Não é água isso, são morros. E aí ele ficou conhecido como mares de morros. São relevos mamelonares, formam formatos de melões aqui no topo deles. Se vocês perceberem aqui, em alguns deles vão ter esse formato bem arredondado de relevos chamados mamelonares, que é ocorrente por esse relevo chamado mares de morros. Serra da Mantiqueira, uma região muito bonita e atualmente ela é muito bem preservada, perto de outras áreas, mas tem, agora que existe a estação seca, está tendo ocorrência de incêndios lá que ameaçam um pouco a sua biodiversidade, mas é uma região esplêndida, muito bonita. E recomendo vocês darem uma googada aí, darem uma olhada em fotos sobre essa região, que é muito bonita mesmo de se conhecer. Para fechar essa questão da morfologia, a hidrografia da região sudeste. O que é hidrografia? Parte ligada à água, os rios, mares, lagos, todas as influências aquíferas e aquáticas sobre a região sudeste, tá? A gente vai mostrar aqui a ocorrência de alguns rios, por exemplo, o famoso Rio São Francisco, que banha boa parte do Nordeste, é um rio importantíssimo brasileiro por levar água em regiões secas, nasce na região sudeste, nasce ali em Minas Gerais, tá? Temos também a ocorrência de algumas bacias sedimentares. Então, bacias é o quê? Um conjunto hidrográfico formado por relevos e rios que formam um grande conglomerado aquático, um grande conglomerado de rios e relevos que fazem esses rios fluírem, tá? Então, a gente tem a bacia do Rio São Francisco, bacia do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste e a bacia do Paraná. Bacia do Paraná, por exemplo, por ter ocorrência de planaltos muito forte nela, ela tem um grande potencial hidrelétrico. Produção de energia elétrica no Brasil é predominantemente através dos rios, tá? Por quê? Você pega rios de quedas d'água, rios de relevos planálticos, aproveita essa queda d'água do rio para colocar uma turbina ali, cria-se, né, aumenta-se o impacto da água, criando uma represa, e aproveita esse potencial da queda d'água para gerar as turbinas e gerar energia elétrica. Então, boa parte da energia elétrica brasileira é gerada através das hidrelétricas, e no sudeste do Brasil a gente tem algumas hidrelétricas importantes, algumas represas hidrelétricas importantes que abastecem parte do nosso sistema elétrico. Além disso, a gente tem alguns rios navegáveis. Os rios navegáveis aí são predominantemente rios de planície. Por quê? Não dá para navegar em rios que têm quedas d'água, cachoeiras, por exemplo. Não dá para você colocar um barco ali e sair navegando. Tem que ser mais rios planálticos. Esses rios planálticos são muito importantes na região para o escoamento da produção. Então, uma parte do que é produzido na região sudeste é escoado através desses
hidrovias, que a gente chama. Rodovias são quando são estradas, ferrovias quando trens, né, estrada de ferro, e hidrovias são rios majoritariamente de planícies, que são usados para o transporte de cargas e navios trafegarem por eles. Um destaque é a hidrovia Tietê-Paraná, que é um importante escoadouro de grãos para alguns estados. São Paulo, Minas, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul usam essa hidrovia, tá bom? Então tem um videozinho aqui que explica melhor sobre a região sudeste, as características naturais da região sudeste, recomendo vocês acessarem. E aí as referências bibliográficas que foram utilizadas para a preparação desse conteúdo pelo OLEP. Então, é isso. Agora, depois que vocês deram uma retomada nesses conteúdos e tal, vocês têm os exercícios para fazer aí pelo OLEP e tem a segunda parte dos conteúdos também do 5º Banco de Atividades, que é da população da região sudeste. Então, a gente viu nessa aula os aspectos naturais e depois tem os aspectos populacionais da região sudeste. Bom, eu vou ficando por aqui. Bons estudos a vocês e qualquer dúvida podem me procurar. Valeu!